Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Queridos, do ponto de vista humano, atual, do ponto de vista da sabedoria humana, o que Jesus fez e o que Jesus veio à Terra, ordenado por Deus para fazer por nós, é loucura. É por isso que a fé não é para todos. Porque a fé, ela não tem uma explicação lógica, ela não tem uma explicação empírica. Porque aqui, olha, Paulo falando, sabe? Os judeus pedem sinais, né? Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nasceu numa manjedoura, com uns visitantes estranhos que estavam ali, né? Sem condições mínimas de salubridade. Sozinho com José e Maria, não tinha assistência no parto. Jesus poderia ter nascido no melhor hotel de Jerusalém, de Belém, mas não. Ele contradisse tudo aquilo que o homem conhece de bem-estar, de pompa, de luxo, porque a missão dele era outra. Está próximo de nós vermos o Cristo glorificado, o Cristo que virá como rei, não mais o Cristo desfigurado que nós conhecemos da cruz. Está próximo esse tempo. Ele virá como governante para implantar o seu reino na terra. Mas a vinda dele, como Messias, ele nasceu nas piores condições que alguém poderia nascer. Depois ele foi crucificado com a pior morte que era destinada aos criminosos, né? Ele viveu na terra no tempo que ele viveu e no tempo, principalmente no tempo do seu ministério. Ele ia de casa em casa. Ele não tinha bens, ele não tinha posses, porque o seu reino não era deste mundo. Mas eu quero te convidar a ter mais de Jesus, porque o preço e o valor maior está, e é isso que Jesus quer de nós, em que, ao entendermos o plano dele, ao vir aqui morrer por nós, hoje ele quer de nós uma entrega livre e espontânea da nossa vida para ele. Se não for assim, se houver coerção, se você estiver na igreja por N motivos, por bênção, por cura, você está na igreja pelo motivo errado. Não que a igreja não seja um lugar de bênção, não que a igreja não seja um lugar de cura. Tudo isso existe na igreja. Mas o que me motiva a permanecer, o que me motiva a continuar e a buscar obediência, é porque eu entreguei a minha vida para Jesus. É porque ele me amou primeiro, sem que eu merecesse nada. É porque ele morreu por mim. É porque ele veio aqui, esvaziou-se da sua glória, ele era Deus. Ele se tornou homem, falível, passível dos mesmos erros que nós temos, das mesmas fraquezas, para me salvar, para te salvar. Essa é a grande diferença do Evangelho para qualquer outra religião que tentam passar para você. Jesus quer o nosso coração. E a entrega tem que ser livre e espontânea, só vale se for assim. O nosso culto, por isso o nosso culto, seja em casa ou seja no templo, ele só vale também. E ele só tem valor também se for um culto que brote daqui do nosso coração. Isso é lindo no Evangelho, sabe? Não é necessário rituais, não é necessário cerimônias, não. É necessário adoração, porque um coração entregue, ele adora a Deus. Ele louva, ele glorifica, ele busca, ele se santifica, porque a adoração não se resume a cânticos de louvor.
Adoração se resume a uma vida entregue para agradar a Deus, uma vida de obediência, uma vida de separação do pecado e de santificação. Isso é adoração verdadeira. Então, queridos, não queira ter nada do mundo, porque não querendo você terá tudo de Deus. Sabe, quando eu falo mundo, eu estou falando de um sistema corrompido e distanciado de Deus. Não estou falando da natureza, não estou falando das coisas que nós precisamos para viver, não. Até porque Deus, como nosso Pai, Ele sabe do que nós precisamos e Deus é um Deus que, por natureza, Ele é um Deus abençoador. Qual pai que não abençoaria seu filho? E Deus diz que nós, sendo maus, pecadores, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai não daria, o Espírito Santo àqueles que o pedissem. Então peça essa presença maravilhosa, que o Espírito Santo é Deus conosco, é Jesus conosco hoje. É o Consolador que depois que Jesus foi para o céu, Ele deixou aqui entre nós, para nos ajudar no nosso dia a dia, nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então peça a presença do Espírito Santo, peça a graça dele, peça a glória dele para a sua vida, peça a direção dele para a sua vida. É isso que nós precisamos. Então lembre-se disso. Não é na sabedoria que os gregos tinham, não é nos milagres que você está vendo, mas é na pregação pura e simples da cruz. Loucura. A cruz era loucura. Um Deus que veio e morreu numa cruz, isso era loucura para os gregos e até para os judeus. Mas para aqueles que receberam Jesus sabem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Porque a loucura de Deus, 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus, se é uma força de expressão, porque não há fraqueza em Deus, Mas a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então, é esse evangelho que eu creio, é esse evangelho que eu estou buscando seguir. Entenda isso. Não vale para Deus, não vale para Jesus. Você não será um cristão autêntico enquanto não houver uma entrega verdadeira e espontânea de tudo o que você é, faz, diz e propõe ser. Deixo para você esta palavra em nome de Jesus, que ela atinja o seu coração. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém para que o canal possa entregar mais. Tá ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.